Boa noite. Hoje é sexta-feira e, como deveria ser, né? Vamos começar mais uma mensagem aqui da Palavra de Deus aos corações. E hoje eu quero ler com vocês uma palavra que está lá em Números, capítulo 13. Eu vou ler alguns versículos para a gente entender. Depois eu vou estar explicando. Números 13, versículo 17, diz: Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: Subi por aqui para a banda do sul, e subi a montanha. E vede que terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito. E qual é a terra em que habita, se boa ou má? E quais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas? Também qual é a terra, se grossa ou magra, se nela há árvores ou não? E esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. E aí no versículo 25 diz: Depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. E contaram e disseram: Fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. E o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. No versículo 30 diz: Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. E também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. E aí lá no capítulo 14, nós vamos ver Josué, no versículo 6, dizendo, né? E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco. Não os temais. Essa palavra é muito tremenda para nossas vidas. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Você lê a Bíblia todos os dias, ela se renova, dia após dia. E é interessante que, se você for ver o contexto dessa história, a Bíblia diz que o povo de Deus, ele ficou muitos anos escravo no Egito, sendo escravizado, sendo maltratado, né? Sendo machucado ali, e eles começaram a clamar a Deus, e Deus enviou Moisés, um homem, preparou, capacitou, enviou para resgatar aquele povo da mão de Faraó. E Moisés, ele foi enviado conforme Deus fez, conforme Deus preparou todas as coisas, porque Deus que prepara tudo. E Moisés trabalhou ali pelo aquele povo, né? Moisés, ele foi até Faraó, diante de Faraó, para que o Senhor deixasse o povo sair do Egito. E no final das contas o Senhor permitiu, né? Deixou, mostrou a glória dele, mostrou sinais, prodígios, maravilhas, e tirou o povo com mão forte do Egito. Tirou o povo da escravidão, tirou o povo daquela luta, tirou o povo daqueles dias, né? Daqueles anos de tribulação ali, de sufoco, de sofrimento. Deus arrancou eles dali. E aconteceu que eles tinham que passar pelo deserto, e existia uma terra prometida para eles entrarem. E a Bíblia nos conta que Moisés, ele enviou os espias.
Ele preparou, ele chamou, ele convocou alguns homens para eles irem lá espiar essa terra que Deus tinha prometido. Ver como que era a terra, se a terra, como está escrito aqui, se a terra era boa, se era má, se era o povo que estava lá era forte, se era fraco. Ou seja, Moisés enviou os espias para estarem lá dando notícia de tudo que eles viam lá. E o Senhor falou com eles, né? Esforçai-vos lá naquele lugar. E a gente lê na Bíblia, como nós lemos aqui em Números, capítulo 13, versículo 25, que depois de 40 dias eles voltaram de espiar aquela terra, né? Depois de 40 dias espiando, vendo, verificando se é isso mesmo, observando a terra que Deus tinha prometido, eles voltaram com a notícia. E interessante que a gente vê que a Bíblia diz aqui, meu irmão, que a maioria do povo, eram 12 homens, 10 deles começaram a dizer que não vai dar certo. Lá o povo é muito forte, é maior do que nós não vamos ter capacidade, nós não vamos conseguir destruir, nós não vamos conseguir conquistar essa terra. Ou seja, 10, a maioria, chegou ali no meio do povo de Deus, do povo de Israel, dando notícia para Moisés negativa, né? Sem expectativa. Né? Eles falaram, olha, o povo que habita nessa terra é poderoso. As cidades são grandes, ou seja, ali tem gigantes. Eles começaram a colocar diante do povo a notícia de medo, de que eles não eram capazes de conquistar aquela terra. Mas, meu irmão, quando Deus promete algo para a sua vida, para a minha vida, pode ter gigantes que ele tem que cair por terra. Pode ter um mar vermelho que Deus ele abre esse mar para você passar, porque quando Deus fala tem que se cumprir. E tinha uma promessa sobre a vida daquele povo que eles iam conquistar, entrar na terra prometida. Mas a Bíblia nos conta que esses 10 chegaram, né, infamando, como a gente leu aqui, infamando a terra, ou seja, espalhando uma má notícia daquela terra, desanimando o restante do povo, desencorajando as pessoas ali ao redor. Mais interessante que tinham 2 homens, que eram Josué e Caleb, que eles fizeram calar o povo diante de Moisés e falaram: subamos animosamente e possuamos a terra que Deus nos deu por herança, porque com certeza nós vamos prevalecer contra eles. Ou seja, tinham 2 homens ali, né, uma minoria, que eles acreditavam naquilo que Deus tinha falado, que eles confiavam que quem ia lutar a favor deles era Deus, não era eles que iam lá lutar. E aí a Bíblia diz que Josué ainda falou assim: olha, se o Senhor se agradar de nós, ele vai nos colocar nessa terra. Se o Senhor se agradar, se a gente não for rebelde contra Deus, se a gente não temer, o Senhor vai nos dar essa terra na nossa mão. E meu irmão, o que eu quero deixar para você nessa noite, através dessa mensagem rápida aqui, é que o medo atrapalha você de conquistar aquilo que você sonha. O medo, ele é algo que paralisa a sua vida. Toda vez que você se vê diante de uma situação e vier o medo no seu coração, pode observar, vai te paralisar. O medo, ele tem o poder de parar a pessoa, o poder de assustar a pessoa, de criar algo maior do que existe ali naquela situação. E aqueles 10 homens, eu quero dizer para você, eram 12 homens espiando uma terra que Deus já tinha prometido que eles iam conquistar. Ou seja, já era uma promessa garantida. Era só para eles irem lá observar e trazer a notícia de realmente como era lá a situação, o lugar. E 10 deles, né, a grande parte, não conseguiram vencer esse medo e confiar nas promessas de Deus. Eles temeram os riscos que eles iam correr, né? E decidiram que não aceitar o desafio. Meu irmão, Deus tem colocado desafios diante de você. E se você tiver medo, você não vai assumir os riscos e enfrentar os desafios que Deus tem colocado. Se Deus tem te dado desafios, mas Ele tem dito que Ele vai ser contigo, vai com fé, com força. Porque o medo não pode te parar. O medo, o risco existe, sim, sempre, em tudo na nossa vida a gente corre riscos. Porém, quando Deus ele fala, vai fazer, Ele garante a vitória, pode ir com força, com fé, confiando que Deus ele que luta e que batalha por vocês.
Nós não podemos nada, mas nós podemos todas as coisas em Deus que nos fortalece. É Deus que te fortalece, que te sustenta. Realmente, se nós somos com a nossa cara, né? Colocar nosso rosto lá, abrir o peito e falar, eu vou conseguir, provavelmente nós vamos perder as batalhas. Mas quando a gente fala, não, realmente eu dependo do Senhor, Ele vai na frente, pode ter certeza, meu irmão, que o risco vai existir, mas se você enfrenta esse desafio, o medo vai cair por terra e você vai ser vencedor, porque Deus vai fazer você conquistar aquilo que Ele tem para a sua vida, porque entenda uma coisa, para cada pessoa Deus tem algo específico e diferente. Talvez o que Deus tenha para mim, os sonhos que Deus tem para minha vida não sejam os mesmos seus. Talvez os seus sonhos, os sonhos que Deus tem para a sua vida não sejam os mesmos meus. O importante é a gente enfrentar os desafios, enfrentar o medo, acreditar e confiar no Senhor e seguir, né? Igual a Bíblia está dizendo aqui que eles não temeram. No final, a vitória foi certa para aqueles que não ficaram temerosos. Você imagina hoje, na situação que a gente vive, no mundo que a gente vive na nossa vida, a maioria, geralmente, ela tem um poder de persuasão, infelizmente. E muitas vezes a maioria, ela é negativa. Muitas vezes a maioria, ela não consegue ter a expectativa verdadeira. Muitas vezes a maioria, ela tem medo, ela tem insegurança, ela não avança, ela não vai, ela não sai do lugar. Pode observar. Vencer não é para qualquer um, não. Vencer é para quem tem coragem, para quem tem ousadia, para quem acredita, para quem confia, para quem segue em frente. Vencer é para esse tipo de pessoa, meu irmão. Então nessa tarde eu venho, nessa noite, já está à noite, são 1:07, já 7 horas da noite, 19 horas. O que eu tenho para ministrar sobre a sua vida é a ousadia, é a coragem para vencer os seus medos, para vencer aquilo que você vê. Nem tudo que você vê, amados, é o que realmente é. Às vezes você está vendo um gigante, mas Deus é muito maior do que esse gigante. Eles estavam aqui, a Bíblia diz que eles estavam infamando a terra, eles estavam dizendo, olha, lá tem gigantes, o povo é mais forte que nós não somos capazes. Em outras palavras, aqueles 10 homens que espiaram a terra, eles estavam querendo dizer, nós não temos capacidade. Nós somos menores, nós somos mais fracos, E começou a se diminuir, sabe? Ele começou a se menosprezar, e menosprezar todo o povo, e menosprezar até o próprio Deus. Mas, meu irmão, se Deus é contigo, vai nessa força. Se Deus está no negócio, vai nessa força. Todos os projetos que você tem, se você colocar o Senhor na frente, Deus, Ele vai te dar a vitória que você precisa. Agora, tenha coragem, seja forte, persevera. Mesmo que o medo venha, você pensa, eu estou com medo, eu estou inseguro, porque na verdade o medo vem porque às vezes as coisas, como eu já disse, são arriscadas, né? Nem tudo é muito fácil resolver, mas se você confia no Senhor, como esses homens, Josué e Caleb, grava esses nomes aí, Josué e Caleb foram os 2 que tiveram coragem, que não desistiram, que não desanimaram. Foram os 2 que a minoria, por isso que eu disse, nem sempre a maioria está certa, tá vendo? A minoria estava encorajando e a maioria estava desestimulando o povo ali. Não vai pelo que a maioria pensa, não, que muitas vezes você vai ser enganado. Vai pelo que Deus já falou. Se o Senhor te deu algum projeto para você conquistar e você tem certeza que Deus está nesse negócio, vai com fé, vai com força, vai com confiança. Vai com a certeza de que esse projeto ele vai ser concretizado. Às vezes a pessoa quer fazer alguma coisa, sei lá, abrir um negócio. Às vezes a pessoa ela quer algum trabalho específico, fazer alguma obra específica e fica naquele medo. Mas se o Senhor está ministrando no seu coração, vai orando, vai acreditando, vai colocando Deus na frente. Se o medo vier, você fala, não, eu não posso ter medo, senão eu não vou conquistar. Porque eu quero dizer que o final dessa história, dessa palavra da Bíblia aqui, eles conquistaram a terra prometida. Os que confiaram. Os que não confiaram, eles morreram no caminho, meu irmão. Aquele que não confia, ele morre pelo meio do caminho. Pode observar. Os vencedores nessa vida que a gente, nessa trajetória de vida que a gente tem, pode olhar, as pessoas que vencem são as pessoas que não desistem. São as pessoas que, por mais que venha a insegurança no coração, elas confiam em algo maior, que é o nosso Deus, na verdade.
Elas confiam que o Senhor olha por elas, elas confiam que tem um projeto atrás daquilo ali e elas vencem. Então nessa noite, né, eu ministro sobre a sua vida essa força, esse ânimo, mais uma vez a perseverança, porque sem perseverança você não vai para lugar nenhum. A coragem, a ousadia de romper as barreiras, romper essa multidão que às vezes fica ali no seu ouvido, não vai dar certo, você não vai conseguir, você não vai conquistar, as pessoas são melhores, você é fraco. E essa multidão aí, ela quer abafar seus ouvidos para você não fazer nada. Mas eu quero dizer nessa noite, ouça a voz do Senhor que Ele diz: eu sou contigo. Vai nessa força, meu irmão. Vai nessa força que eu vou te ajudar, eu vou te sustentar. Eu vou ser contigo e você vai conquistar a terra prometida. Você vai conquistar as promessas de Deus. Você vai conquistar para você concretizar os projetos que estão no seu coração. Tá bom? Nessa noite que o Senhor te abençoe, que o Senhor Deus te dê muita coragem para enfrentar a maioria e para ouvir a voz dele, para você conquistar aquilo que ele te prometeu. Deus tem promessa para sua vida. Deus tem um novo tempo para a sua vida. Deus tem projetos para concretizar na sua vida, meu irmão. Agarra isso com fé. Toma essa palavra no seu coração nessa noite e corre atrás dos seus sonhos. Corre atrás dos seus sonhos. Não deixa nada te paralisar. É o que eu tenho para te dizer nessa noite. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe e que a paz esteja contigo. Em nome do Senhor Jesus, amém.